E se em um só dia a sua vida inteira se desfizesse como um vaso de barro, e você permanecesse de pé, olhando as cacos, sem entender porquê? Imagine-se envolto por cinzas, não apenas as cinzas do queimar, mas as cinzas do silêncio, os sons que deixaram de existir, as vozes que não retornam, o calor que virou vazio. É nesse lugar, no ponto em que a imaginação tropeça, que o livro de Jó começa, e é aí que descobrimos um propósito oculto no sofrimento, que quase nunca aparece nas explicações fáceis que damos uns aos outros. Jó era, no discurso do texto, um homem respeitado, rico em bens e rico em pendor devoto. Ele não era um santo impraticável num pedestal distante, mas alguém com propriedade, família, rotinas e uma religiosidade prática. Oferecia sacrifícios por seus filhos, cuidava para que nada ficasse ao acaso entre ele e Deus. Sua fama atravessava províncias, sua casa era um ponto de referência para a justiça e bondade. Propriedades, servos, pastos, tudo parecia prosperar em volta dele, como o verde em um vale bem irrigado. Mas a história que lemos não começa celebrando essa prosperidade. Ela usa essa prosperidade como contraste dramático, porque o que vem a seguir mostra que ter uma vida cuja aparência é abençoada não nos torna imunes à queda. Antes de contarmos as perdas, é preciso voltar o olhar para uma cena que acontece fora dos nossos olhos. Há no texto uma audiência celestial, uma corte que não é uma mera metáfora, mas a sala onde se revela o caráter do conflito. Os filhos de Deus se apresentam. Entre eles há uma figura chamada o acusador. Essa figura não é uma simples personificação do mal, ele atua como prosecutor, coloca em dúvida o que parece evidente, a integridade humana. Ele pergunta em essência se a piedade humana persiste sem prêmio. A acusação é direta. Jó só serve a Deus porque recebe algo em troca. Afaste os benefícios e a fidelidade evaporará. Deus, na narrativa, não é surpreendido. Ele conhece Jó e conhece o acusador. O que se abre ali não é a iniciativa de uma injustiça divina, mas um lugar de permissão. Deus permite o teste, estabelece limites. Nada além da vida de Jó será tomado por aquela primeira investida, e assim inicia-se o conflito. Essa cena é essencial porque mostra duas coisas ao mesmo tempo: a soberania de Deus, que regula os termos do teste, e a existência do acusador, que funciona como um motor narrativo para que o drama da integridade humana se revele. Não é preciso decidir aqui todas as implicações metafísicas dessa cena. Basta ver que o texto a coloca em evidência para que o leitor entenda que o sofrimento que virá não é simplesmente um acidente apátrida, mas parte de um enredo onde o caráter humano é interrogado. Então vem a sequência das calamidades, e o modo como o texto as narra é projetado para cortar o leitor. Primeiro, mensageiros chegam à pressa, rostos empoeirados, passos abafados na porta de Jó. Um deles sussurra: "O gado foi levado, os servos abatidos." Antes que a palavra termine, outro se precipita: "Fogo do céu consumiu as ovelhas e os pastores." Ainda outro traz notícia mais brutal: "Bandidos carregaram camelos e mataram servos." E por fim, o mais cruel de todos os golpes: a casa onde descansavam os filhos de Jó desaba, fato que multiplica a dor em sentido irreparável. Cada mensageiro é uma lâmina que corta um aspecto da existência: segurança econômica, sustento cotidiano, aliados humanos e, por fim, os laços mais íntimos que definem uma vida. O efeito cumulativo é o golpe da demolição. A cena é descrita com um rigor que atinge os sentidos: pó que sobe, roupas rasgadas, cabelos arrancados, gritos que se calaram. Jó, ao receber todas essas notícias, age com uma intensidade que furta qualquer citação moralizadora simplista. Ele rasga o manto, um gesto antigo de luto, rapa a cabeça, cai ao chão. E então, e aqui está o gesto que o texto toma como definidor, ele adora. Entre a terra e o céu, no centro de uma perda que poderia justificar qualquer palavra humana dura contra Deus, Jó ergue um ato de louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Não porque compreenda tudo, mas porque no silêncio do espanto ele afirma que Deus é Deus mesmo na derrocada. Essa resposta inicial é chave para entender o propósito oculto que o livro vai desvelar. Não se trata de que a fé de Jó seja automaticamente recompensada, ou que seu louvor seja um código secreto para obter restituição. Trata-se de que no ponto mais desarraigador da vida, a posição do homem diante de Deus é posta à prova. Jó poderia ter negado, gritado, blasfemado. Ele não.
A sua resposta aponta para uma fé que persiste, sem garantir nenhum contra-cheque material imediato. Isso não torna a dor menor, mas altera a leitura. O texto nos convida a acompanhar alguém que se mantém íntegro diante de uma realidade que provocaria muitos a se perder. Não termina aí. Depois da perda das propriedades e dos filhos, o acusador volta à cena celestial e diz: se agora você tocar em sua carne, ele a amaldiçoará. De novo, a narrativa enfatiza limites. Deus permite que a enfermidade atinja Jó, mas poupa-lhe a vida. Assim, acontece o que muitos leitores sentem como a brutalidade do texto. Jó é ferido por chagas dolorosas. Seu corpo se enche de lesões que o colocam como figura pública do sofrimento humano. A imagem é pungente. Jó depressa se torna objeto de compaixão e horror, coberto de feridas, com a casa convertida em abrigo de desconforto. A componente humana desse sofrimento se mostra nas palavras da esposa. Em algum momento, excluída a razão teórica, tomada pela angústia, ela fala: amaldiçoa Deus e morre. Ou, em outra tradução, ela expressa o desejo de que ele desista. A fala da esposa é um momento de falha humana compreensível. Diante de um sofrimento que não se resolve, a tentação é a desistência. Jó, porém, responde com uma palavra de reprovação que não é só para ela, mas para todo leitor tentado a transformar a fé em um escambo. Aceitar o bem e rejeitar o mal? A postura dele reafirma que a fidelidade não é uma moeda de troca. Novamente, o texto evita soluções baratas. Ele coloca frente a frente a tragédia e a resistência moral, sem recusar o debate. Pouco depois, chegam amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, homens de outra terra, acompanhantes da dor, que fazem a viagem para prestar solidariedade. A chegada desses homens é por si só um quadro de humanidade. Eles veem do longe o estado do amigo e vêm para chorar com ele. O ritual da amizade se dá inicialmente com um gesto que o texto sublinha como particularmente significativo. Por 7 dias eles se sentam com ele na poeira, em completo silêncio. Essa palavra não dita, essa comunhão sem conselhos, é uma das cenas mais poderosas do livro. Às vezes o silêncio é a atitude mais piedosa diante da ferida alheia, e o texto, ao destacar a pausa, nos lembra disso. Era um luto compartilhado, pesado, em que as tradições humanas reconhecem a inadequação das palavras imediatas. Mas o silêncio não dura para sempre. O próprio impulso humano de explicar, consolar e às vezes justificar a ordem moral do mundo leva os amigos a falar. E é aqui que a narrativa nos oferece uma das lições mais duras. O consolo humano pode se transformar, sem perceber, em acusação. As falas dos amigos transgridem o simples desejo de consolar. Elas se sustentam sobre pressupostos teológicos e morais fortes, e à medida que são proferidas, empurram Jó para a defensiva. Elifaz, o primeiro a abrir a palavra, parte de uma teologia da experiência. Baseia-se em visões e memórias de tradições que vinculam o sofrimento à correção, à disciplina ou ao juízo. Sua voz, inicialmente comedida, sugere que a restauração é possível pela conversão interior, que Jó deveria, antes de tudo, examinar a sua vida. Há nas palavras de Elifaz uma pitada de piedade, mas também uma premissa perigosa, que o sofrimento é, na maioria das vezes, reflexo direto do pecado. Bildade, por sua vez, é mais categórico. Ele recorre à ordem estabelecida. Deus é justo, os filhos depravados não pedem socorro, e portanto, se há calamidade, há uma causa moral que pode, talvez, ser descoberta no passado do sofredor. Zofar fecha o grupo com severidade ainda maior. Para ele, a resposta ao sofrimento deve ser imediata e dura. Confesse, arrepende-te, mostra humildade, e a recompensa virá. As linhas de raciocínio desses 3 homens são familiares ao nosso ouvido contemporâneo. Na frente da dor alheia, muitas vezes ofusca-se a compaixão por uma teologia automática que quer amarrar causas e efeitos. Eles acreditam em um universo moral transparente, onde Deus aplica medidas proporcionais. Esse raciocínio tem uma lógica interna, e se tomada sem cuidado, oferece um consolo que é uma armadilha, porque culpa o ferido, quando talvez o mistério do sofrimento não caiba no seu esquema. Jó ouve, e o que se segue é uma defesa que não é apenas uma insistência egoísta, mas um clamor por sentido. Ele não nega sua vulnerabilidade. Antes, ele a exprime com uma linguagem que mistura dor e dignidade. Ele reclama não por simples orgulho, mas pela sua compreensão de ser alguém que manteve integridade. Ele clama por um juiz, por um mediador que entenda as entrelinhas da sua condição. Em várias passagens, ele invoca a imagem de um advogado, alguém que possa interceder perante Deus e trazer uma resposta que não seja simplesmente uma atribuição de culpa. O padrão começa. Os amigos falam, Jó responde. Cada resposta de Jó é uma mistura de lamento, defesa
e buscas por explicação. Ele desafia a acusação implícita de que o seu sofrimento é sinal de abandono moral. Ao mesmo tempo, suas palavras não são sempre sólidas como pedra. Há em Jó um elemento humano de revolta, perguntas que atravessam a garganta como pontas. Ele sente a injustiça, mas também a solidão de não conseguir articular um panorama que faça sentido diante de sua dor. Essa dinâmica, conselhos que viram acusações, defesa que vira lamentação, é o coração do conflito dialético do livro. O leitor é colocado em posição de julgamento. De que lado estamos? Com os amigos que procuram cobrir a teologia com certezas, ou com o homem cujo corpo e vida estão expostos ao absurdo? O texto não nos permite ficar confortavelmente neutros. Ele tensiona a nossa própria tendência a reduzir o sofrimento a uma simples equação moral. Enquanto os discursos se multiplicam, duas coisas ficam claras. A primeira é que a teologia dos amigos reflete uma visão de mundo legítima e enraizada. Se Deus é justo, existe um padrão moral. Essa visão não precisa ser destruída integralmente. Há verdade nela. A segunda é que essa visão, por si só, não tem como responder ao enigma concreto do sofrimento de Jó. A teologia prática nem sempre alcança a experiência concreta. E é nesse hiato, entre nosso raciocínio e a realidade vivida, que o propósito oculto começa a emergir. O livro não quer apenas explicar, ele quer testar a profundidade da fé humana e, através desse teste, revelar algo maior sobre Deus e sobre a condição humana. À medida que o diálogo se abre, percebemos também a fragilidade da conversa religiosa quando ela se distancia da compaixão. Consciência, tradição, argumentação, tudo isso tem lugar, mas quando essas ferramentas são aplicadas com dureza, elas ferem mais. E Jó, no centro dessa tempestade verbal, recusa a simplificação. Ele pergunta por um juiz imparcial, clama por vindicação e, ao mesmo tempo, se revela disposto a dialogar com Deus, não com slogans religiosos. Não é apenas uma disputa intelectual, é um encontro entre a experiência visceral do sofrimento e as categorias teológicas que muitas vezes buscam domá-lo. A narrativa nos mantém diante dessa tensão. A integridade de Jó, testada pela perda e pela enfermidade, desafia as respostas fáceis. E mesmo antes de ouvir o jovem Eliú ou o redemoinho que virá mais adiante, já intuímos que algo maior está sendo preparado. A crise não é apenas sobre o quanto Jó suportará, mas sobre como Deus se revelará no meio daquilo que nos parece incompreensível. Enquanto a discussão esquenta, uma imagem permanece. Aqueles amigos que inicialmente se sentaram em silêncio agora falam muito. O luto compartilhado deu lugar ao juízo verbal. E Jó, que ainda conserva a dignidade, começa a questionar a ordem das coisas com perguntas que não são rebeldia gratuita, mas apelos profundos por compreensão. Ele não se conforma com horizontes estreitos. Em suas palavras, flui um pedido antigo e humano, que a justiça, divina ou humana, não trate o indivíduo como um número, mas reconheça a singularidade da sua dor. Por ora, o conflito verbal só se intensifica. O leitor fica em suspense, porque sabe que a história não foi escrita apenas para descrever acusações e defesas humanas, mas para conduzir até um momento em que a própria voz de Deus interromperá a conversa. Antes de chegar ali, no entanto, é preciso atravessar a espessura das palavras, perceber as limitações do conselho humano e entender como o sofrimento pode expor tanto a fidelidade quanto a fragilidade das convicções mais arraigadas. Se você está acompanhando, comente "Eu fiquei até aqui", não como um gesto de protocolo, mas como um reconhecimento de que o caminho é duro e que essa leitura exige presença. A narrativa exige que nos coloquemos ao lado de Jó e dos seus amigos, sem suavizar nada. Entender o propósito oculto do sofrimento não é aceitar respostas fáceis, é persistir na busca por significado quando toda certeza parece desabar. Os discursos prosseguem e a tensão narrativa cresce. Ele faz, com seu respeito pela tradição, oferece uma consolação que cheira à prescrição. Se Jó admitir algum erro, a ordem será restaurada. Bildade reforça o argumento com imagens de justiça ancestral.
Para ele, o mundo ainda responde a leis morais inquestionáveis. Zofar vem com a língua mais cortante, pedindo arrependimento imediato como caminho de volta à ordem. Cada intervenção é uma tentativa de redesenhar a história de Jó sob a luz de um esquema moral. Jó resiste. Ele não procura desculpas. Antes, ele insiste em sua integridade e na necessidade de um árbitro maior. Há em toda essa tessitura uma pergunta que o leitor moderno reconhece. Como falar sobre Deus e sobre dor sem reduzir Deus a um dispositivo moral? Como consolar sem culpar? O livro de Jó joga essa pergunta no centro da nossa experiência. Ele nos força a confrontar o fato de que nossas categorias teológicas, por mais sinceras, podem falhar diante do real. Enquanto a discussão ainda pulsa, o cenário permanece tenso. Jó marcado no corpo, amigos marcados na retórica, o acusado e o acusador marcados nos corredores do céu. O palco está pronto para uma voz que virá de outro lugar. Não é uma voz humana. Não é apenas um argumento retórico. É a voz que fará descer o redemoinho e transformará a conversa numa visão que ultrapassa o raciocínio humano. Mas essa voz ainda não falou. Por enquanto, o leitor caminha com Jó entre perguntas que cortam, com conselhos que rasgam e com uma esperança que vacila, mas ainda pulsa. E é justo nesse ponto que a história nos deixa, não por capricho, mas para que percebamos o quão profunda é a curva que nos separa da resposta. Não é um recuo, é uma preparação. Ainda que não conheçamos o que virá, reconhecemos que a discussão não vai terminar apenas com a reafirmação de doutrinas. Algo maior está prestes a acontecer. Algo que nos perguntará se estamos prontos para trocar certezas por encontro, para substituir explicações por reverência. A voz que até então tinha sido humana, cheia de argumentos e emoções, é substituída por outra voz, mais jovem e inflamável, que corta o ar com uma combinação de indignação e zelo. É Eliú. Ele é apresentado no texto como alguém que inspirou falar, que se conteve, e que agora explode com uma fala que não é mera repetição dos três amigos. Eliú começa apontando duas falhas, a injustiça do tratamento que deram a Jó e a arrogância que se esconde atrás das certezas teológicas. Sua fala expõe duas verdades simultâneas, que Deus é maior do que as categorias humanas e que, ainda assim, Deus usa a aflição como meio de ensino ou disciplina. Não é uma explicação completa do sofrimento, mas uma tentativa de abrir outra janela. Talvez aquilo que aconteceu a Jó precise ser visto também como correção divinamente orientada, não apenas como punição ou acidente. Eliú acusa os amigos de reduzirem Deus a uma máquina de retribuição e acusa Jó, por vezes, de usar a sua própria retórica para justificar-se. Mas sua maior contribuição ao enredo é apontar para a transcendência de Deus. Nem o acusador, nem os conselheiros humanos alcançam a totalidade do conhecimento divino. Ele sugere que a intervenção de Deus não vem para preencher uma conta moral simples, vem para corrigir, para ensinar e às vezes para demonstrar a distância entre o Criador e a criatura. É nesse sentido que Eliú funciona como ponte narrativa. Ele prepara o leitor para receber algo que foge das categorias tradicionais, a própria voz divina que virá do redemoinho. A expectativa vai crescendo, o clima muda, o céu, por assim dizer, se aproxima do palco da história. E então acontece, o vento se levanta, há uma ruptura na linguagem humana, e Deus fala. Não é uma explicação direta ou um catálogo de razões morais para o que acometeu Jó. Deus não responde com uma frase do tipo, por que isto aconteceu? Em vez disso, o Senhor lança uma série de perguntas que deslocam a atenção do porquê para o quis. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você conhece os canais das chuvas? Perguntas que reconstroem a perspectiva humana como pequena diante da vasta obra criadora. As perguntas de Deus não são acusatórias no sentido comum, elas são reveladoras. Cada pergunta é uma janela para a magnitude do fazer divino. Fala-se de limites e abismos, de estrelas cujo número escapa à contagem, de mares cujo rugido exige mãos poderosas para contê-lo. Deus convoca Jó a olhar para horizontes que o pensamento humano não abarca, a estrutura do mundo, os ciclos climáticos, a vida selvagem que escapa à compreensão simples. Em vez de oferecer uma explicação psicológica ou moral para o sofrimento, Deus convida ao assombro.
e é nesse assombro que se devolve ao homem uma nova forma de conhecimento, não o saber total, mas a reverência. No centro do discurso divino estão imagens fortes e concretas, as bases da terra, as portas da morte, a nascente das águas, o levante das marés, as criaturas que povoam os espaços que o homem não domina. Entre essas criaturas surgem figuras emblemáticas, o Behemoth e o Leviatã. O primeiro é apresentado como um gigante de força bruta, que se alimenta de erva como o gado e cuja coluna majestosa não se curva diante da foice humana. O segundo, o Leviatã, é descrito em termos que provocam imaginação, um animal que desafia o controle humano, cuja respiração lança chamas ou cujo movimento subverte as certezas do pescador. Essas não são apenas pequenas curiosidades zoológicas na narrativa, elas têm função teológica. Lembram ao ouvinte que há aspectos da criação que escapam à dominação humana e que, assim como o homem não controla essas criaturas, ele também não compreende plenamente os propósitos divinos. O efeito cumulativo da fala de Deus é religioso e epistemológico. Religioso porque sublinha a condição de criatura do ser humano diante do Criador. Epistemológico porque desmonta a pretensão humana de julgar os atos divinos com base em categorias incompletas. Deus não desce ao nível da acusação moral direta, ele eleva a conversa, mostrando que há uma ordem cósmica que não se enquadra nas nossas medidas morais pequenas. Para Jó, que havia pedido razão, a resposta que vem é outra, não uma razão que desembaraça o mistério, mas uma visão que subtrai a segurança de argumentos fáceis. Ao experienciar esse discurso, Jó se vê frente a frente com a majestade divina. Não há na narrativa uma sensação de perda de dignidade decorrente disso. Há, ao contrário, o surgimento de uma humildade nova. Jó, que tanto tinha exigido voz e uma audiência justa, agora ouve a audiência suprema. A grandeza de Deus não anula a sua dor, mas reorienta a sua posição diante dela. Jó reconhece a sua pequenez e, em vez de persistir na defesa inflamável, sua resposta muda de tom. Ele se cala, arrepende-se, reconhece que falou de coisas que não compreendia. Não é uma renúncia à busca por justiça, mas uma transformação do modo de perguntar. O texto registra a mudança em palavras que chocam por sua simplicidade e profundidade. Jó confessa que falou do que não sabia, que falou coisas maravilhosas sem entender. Esse arrependimento não é humilhação vazia, é reconhecimento de limites. A teologia do livro, nesse ponto, não afirma que toda dor é justa ou merecida, nem que o sofrimento é sempre retributivo. Ela diz que, diante do mistério e da magnitude divina, o humano precisa de humildade, e essa humildade não corrige automaticamente o sofrimento, mas muda a maneira como o indivíduo se posiciona diante de Deus. Após a fala de Deus, há um desfecho prático para os conselheiros. Deus dirige sua palavra a Elifaz, Bildade e Zofar, acusando-os de falarem sem conhecimento e pedindo que ofereçam sacrifícios enquanto Jó ora por eles. Essa inversão é carregada de peso moral. Os que vinham falar em nome da justiça receberam a repreensão por não discernirem a grandeza de Deus. E o homem sofredor, Jó, é chamado a interceder. Ali se cumpre um gesto supremo de restauração moral. Antes da restituição material, há uma restauração relacional e espiritual. Jó intercede pelos amigos, e isso é significativo. Mostra que o caminho para a reconciliação passa pelo perdão e pela oração, não pela revanche. E depois de tudo, sucede a restauração narrativa que o leitor conhece. Deus dobra tudo o que Jó tinha, concede a ele um novo começo, novos filhos, novos bens, uma longa vida. Mas é vital sublinhar o que a narrativa quer preservar. A restauração não é apresentada como uma fórmula a ser aplicada mecanicamente a todo o sofrimento humano. O caso de Jó é singular e literariamente construído para encerrar um ciclo narrativo que começa com perda e termina em graça. O livro não promete que todo o sofrimento será recompensado com duplicação de bens. Antes, ele registra um gesto de graça particular na vida de um homem que suportou com integridade e que, no fim, encontrou o favor restaurador de Deus. O propósito oculto que emergiu ao longo da leitura, portanto, tem vários vértices. Revela a soberania divina que regula, a limitação humana que julga e a possibilidade de encontro transformador, quando o homem se coloca diante do mistério com humildade. Em termos práticos, o livro ensina que nem sempre teremos todas as respostas,
mas que é possível manter integridade e confiança em uma presença maior. O sofrimento aqui atua como revelador, não exclusivamente explicador. Ele expõe a fé autêntica, denuncia a teologia fácil e, ao final, encaminha para uma forma de restauração que é tanto relacional quanto material. Há ainda um ponto teológico que merece atenção delicada e que a tradição cristã tem abraçado: a imagem do Redentor, que Jó usa em certos momentos. Para leitores cristãos, a frase que ecoa como esperança, que alguém que pleiteia a causa humana diante de Deus existe, que o meu Redentor vive, é lida à luz da vinda de Cristo, o advogado que intercede pelos condenados e sofredores. Essa interpretação cristológica é legítima em sua tradição e oferece uma profunda consolação. A promessa de que não estamos sozinhos diante de Deus, que alguém tomou o papel de advogado e mediador. Ainda assim, o roteiro do próprio livro de Jó não fornece uma explicação unívoca dessa expressão. Ela funciona como um ponto de oração e espera do próprio Jó. Apresentá-la como esperança cristã ajuda a conectar o leitor contemporâneo a um horizonte de salvação, mas é prudente lembrar que essa leitura é um entre vários ângulos possíveis e que o texto bíblico comporta riqueza interpretativa. Do ponto de vista pastoral, que lições práticas se colhem dessa história para quem vive em dor hoje? Primeiro, que o consolo mais útil não é o que busca encaixar a dor numa equação moral simplista. Quando alguém chega com uma ferida, a primeira atitude deveria muitas vezes ser o silêncio atento, o sentar-se na poeira com o sofredor, a companhia que não apressa palavras. O livro de Jó enfatiza esse gesto inicial de compaixão. Os amigos, no começo, foram ao lado de Jó e ficaram em silêncio por 7 dias. Esse silêncio foi piedoso, foi a atitude que respeitou a dimensão da perda. Segundo, que os conselhos rápidos que prometem respostas fáceis podem ferir. Eles partem de uma premissa que pode ser verdadeira em muitas situações. Deus é justo, o pecado tem consequências. Mas quando aplicados como regra absoluta, tornam-se armas. A humildade teológica nos impede de julgar automaticamente o porquê da dor alheia. Em vez disso, perguntamos, ouvimos e acompanhamos. A prática pastoral exige escuta e prudência. Terceiro, que a integridade diante de Deus não significa ausência de sofrimento, tampouco um autoengrandecimento. Jó não buscou provar sua inocência para humilhar os outros. Buscou sentido, justiça, uma voz que o escutasse. Essa busca é válida. Pedir a Deus por vindicação não é pecado, mas a narrativa nos mostra que quando a resposta não vem nos termos que desejamos, a opção de manter a fidelidade, amar, louvar, orar, é possível e pode conduzir a um encontro transformador. Quarto, que há limites para a explicação humana. A teologia do livro nos convida a reconhecer a insuficiência da razão quando confrontada com a realidade do cosmos. Isso é um convite à humildade intelectual e à reverência, não uma rendição ao fatalismo. Podemos, com coragem, perguntar, tentar entender e trabalhar pela justiça neste mundo, sem pretender que todos os mistérios serão desvelados. Quinto, que a esperança cristã oferece um redentor que intercede. Para quem crê em Cristo, a figura do advogado é consolo. Não somos deixados sozinhos diante do tribunal divino. Essa esperança transforma a expectativa humana. Não se baseia em meritocracia nem em fórmulas, mas na graça que excede méritos. Contudo, isso não significa que toda dor tenha uma explicação moral, ou que toda a aflição será materialmente revertida. A promessa é maior e mais profunda, uma presença que sustenta mesmo quando os porquês não vêm. Na prática cotidiana, como agir? Quando alguém enfrenta a perda ou enfermidade, comece por estar presente. Escute sem pressa. Evite dar respostas teológicas prontas que possam ser usadas como pedras de acusação. Ore com quem sofre quando for apropriado. Ofereça mãos e alimentos. Cuide daquilo que é concreto. Se você é líder ou pregador, modere as certezas na sua fala. Não transforme a sua teologia num catálogo de receitas. Ensine a comunidade a acompanhar o sofrimento com compaixão e a não reduzir a narrativa divina a um sistema de recompensas. Há também um chamado claro à comunidade dos crentes, ser uma praça de refúgio. Jó sofreu não apenas porque perdeu seus bens e seus filhos, mas porque, em grande parte, a resposta humana foi inadequada. A Igreja, portanto, tem a função de ser corpo que cuida sem julgar precipitosamente, que ora, que intercede, que disciplina com amor e que protege os fracos das palavras que ferem. A restauração final de Jó na narrativa aponta para um Deus que age com compaixão, mas a ação divina muitas vezes acontece através de mãos humanas que se sacrificam para o bem do próximo. Ao contemplarmos a vida de Jó em nossa era, também precisamos falar das provações que não terminam em restauração material. Muitas perdas não são revertidas nesta vida. O livro não promete o contrário.
A mensagem que se extrai é outra. Mesmo na ausência de respostas, mesmo sem restituição visível, a fé pode permanecer, a dignidade pode resistir, e a comunidade ainda pode ser lugar de cuidado. Isso é uma esperança que não se conforma com o simplismo, mas que também não se entrega ao desespero. Se voltarmos ao começo desta leitura, a pergunta que lançou a narrativa, percebemos que o propósito oculto do sofrimento, conforme o texto, não é oferecer receitas tranquilizadoras. É ensinar que o divino frequentemente responde de modo que desloca onde colocamos nossa confiança. Em vez de prometermos garantias, o livro de Jó revela uma possibilidade maior. A renovada dependência de Deus que resiste à tentação de transformar a religião em escambo. A conversão do coração que reconhece a própria limitação e, paradoxalmente, encontra esperança. A história de Jó nos convida a sermos honestos sobre o que sabemos e humildes sobre o que não sabemos. Nos convida a abandonar jargões fáceis, a cuidar com ternura dos feridos e a praticar solidariedade com aqueles cuja vida foi reduzida a cinzas. Nos convida a procurar não respostas prontas, mas a presença do Redentor, que, segundo a tradição cristã, vive e intercede. Essa confiança não suprime a dor, transforma a pergunta e abre caminho para a comunhão. Se esta leitura tocou algo em você, se você reconhece no lamento de Jó o seu próprio, considere por um momento a possibilidade de entregar essa carga àquele que sustenta o universo. Não como uma fórmula mágica de restauração, mas como um gesto de confiança. Entregar o que não se pode controlar àquele que compreende além das nossas categorias. Se você nunca tomou essa decisão, se sente um peso que não cabe mais em suas mãos, permita-se um passo de confiança hoje. E antes de encerrarmos, um convite prático. Se essa mensagem foi significativa para você, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e, se sentir, deixe nos comentários uma palavra sincera sobre como essa história ressoou em seu coração. Que não só escutemos o redemoinho das palavras divinas, mas que também nos tornemos voz de consolo para quem está à nossa volta, sem pressa de responder, mas prontos para amar. Que a grandeza que Jó encontrou no meio do mistério nos conduza a uma fé que resiste, a uma comunidade que cuida e a uma esperança que não se limita a explicações fáceis, mas confessa a presença fiel do Redentor, digno de nossa confiança, mesmo quando o mundo vira cinzas.